paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à aula 11 da EBD. Deus abençoe a sua vida. Estas aulas têm sido bênção para você, para a sua classe, estas lições. Então compartilhe com outras pessoas. Isso nos ajudará a crescer, tá certo? Estamos chegando a 10 mil inscritos e temos uma meta de atingir 500 mil de visualizações ainda nesse trimestre. Entramos em junho, nos ajude. Compartilhe com todo mundo. Mande o link do canal, mande o link das aulas para os seus alunos, para outros professores. Isso muito nos ajuda, tá certo? E esse é um canal de perguntas e respostas, tá bom? Então, escreva aí nos comentários perguntas relacionadas à fé, à palavra de Deus, à juventude, à adolescência e à EBD, e nós teremos um prazer enorme aqui em compartilhar com os irmãos a resposta, tá certo? Vamos então à nossa aula da EBD. Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegando com a aula 11 na classe de juvenis. Nós vamos falar sobre secularização, tá? Quero aqui aproveitar, próximo domingo, 10 de junho, dia do pastor. Parabéns ao meu pastor, pastor Paulo Barbosa, pastor presidente, pastor Paulo Freire da AD Campinas, e a todos os pastores, amigos que têm nos recebido na sua igreja, para as ministrações, para as palestras, enfim, que Deus abençoe a vida, a família, o ministério de todos vocês, Deus abençoe. Nós vamos falar de secularização. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos analisar esse tema aqui, à luz da palavra de Deus, a influência que isso tem aqui dentro da igreja, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Você sabia que houve uma época em que para exercer um cargo público era preciso ser cristão? Naquela época a ciência, a filosofia, a política, a economia e todas as demais ciências eram conduzidas pela religião cristã. Mas a partir do século XVI as coisas começaram a tomar rumos diferentes. Cada ciência e área de conhecimento, que antes eram conduzidas pelos parâmetros da religião cristã, começaram a buscar sua própria autonomia e se desligar da religião. Assim iniciou-se o processo da secularização. Tá certo? Então, secularismo é a separação entre instituições governamentais e religiosas. Secularização é quando esse tipo de separação entra dentro da igreja. Nós vimos o seguinte, que a secularização separou a igreja do Estado. O secularismo traz a ideia da secularização de volta para dentro da igreja, mas agora para separar a igreja daquilo que é divino, daquilo que é eterno. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Entendendo o termo, secularismo refere-se à separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. Ou ainda, segundo o dicionário, é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. E aqui ele vai colocar que na Idade Média tudo se concentrava, não é? Se centralizava a religião, a ciência, a política, a filosofia, todos os ramos do conhecimento tinham sua base na religião, tá certo? Mas o que aconteceu foi que aconteceu essa separação, tá certo? Houve muitos equívocos quando essas coisas eram feitas desta maneira,
inclusive a Igreja Católica, a Santa Inquisição ou a Inquisição e tantas outras coisas. Enfim, bom, aí houve então essa separação e o secularismo ao longo dos anos foi tomando rumos prejudiciais à sociedade à medida que a distanciava não apenas do domínio político da igreja, mas também dos padrões éticos e morais bíblicos. Então, a sociedade está do jeito que está porque abandonou princípios morais e éticos de acordo com a palavra de Deus. E aí é um grande problema. Porque os valores que passaram a reger a sociedade não eram mais valores cristãos, e sim valores materialistas. Tá certo? Então, é tudo voltado para o aqui e para o agora. E isso então se tornou um grande problema para os verdadeiros cristãos e ainda o é nos dias de hoje. Porque como viver um evangelho de acordo com princípios bíblicos quando este é rejeitado pela sociedade? Tá? Então essa é a primeira pergunta. Como viver um evangelho que ele é rejeitado pela sociedade? E mais ainda, nos dias em que estamos vivendo, rejeitado pela própria igreja. Nós vamos entender isso dentro do que é o termo secularização ou secularismo religioso. A igreja e a secularização. Hoje o significado de secularização ganhou o sentido de ser um modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. Infelizmente, em nossos dias, muitas igrejas abraçaram a proposta de secularização, anunciando uma mensagem agradável aos ouvidos seculares, em detrimento dos verdadeiros fundamentos da fé cristã. A igreja que segue essa tendência vive e age não de acordo com os padrões bíblicos, mas com os valores estabelecidos pelo mundo. O desafio para a igreja genuíno cristão é viver a verdade de Deus, andando na contramão do mundo secular, ou se aliar e permitir a sua completa secularização. Eu estou com um artigo aqui para mais informações aí sobre essa questão do secularismo. Então vamos lá. Secularismo, modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou a religião. Tá? Então, a raiz latina saeculum referia-se a uma geração ou a uma era secular. Veio a significar pertencente a esta era mundana. Em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação das realidades imanentes deste mundo lado a lado com uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo. É uma cosmovisão, um estilo de vida que se inclina mais para o profano do que para o sagrado, o natural mais do que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. Olha aqui, para o secularismo, o que importa é que funcione. Quem nunca ouviu a expressão os fins justificam os meios? Esse conceito tem sido muito usado em diversas igrejas evangélicas. Não importa se a mensagem empregada é do evangelho verdadeiro. O que importa é que venham novos membros, de preferência com dinheiro no bolso. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sempre estou falando das igrejas segmentadas. Inclusive este mês, uma grande igreja, conhecida em todo o Brasil e no exterior, ela acaba de ser a primeira igreja evangélica a abrir um templo em um shopping center. Vai dizer para mim que a ideia é ganhar almas? Desculpa, irmão. Quanto que é o aluguel de uma igreja num shopping center? Mas tudo bem. Vamos lá. Tem que ter igreja em tudo quanto é lugar. Tá certo? Mas, muitas vezes a ideia é exatamente esta questão de que os fins justificam os meios e de que devemos fazer de tudo para atrair pessoas. Mas estamos atraindo pessoas para o quê? Para uma vida cristã ou para simplesmente a membresia da igreja? Essa deve ser uma pergunta. Essa ideia de fazer qualquer coisa para se atingir determinados objetivos é conhecida como pragmatismo. Isso é algo bem secular e muito evidente em nosso tempo. O pragmatismo ensina que pensamentos
ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Assim, não há qualquer conjunto fixo teórico de valores. A igreja tem sido grandemente influenciada pelos conceitos pragmáticos do secularismo. Se algo funciona, então é verdadeiro também para a igreja. Se a igreja enche, não importa que meios estejam sendo usados para isso, pois se está dando certo, então é a vontade de Deus. Cuidado! Com Arão foi assim que aconteceu. O povo queria, então vamos fazer aquilo que o povo quer. E se o povo está feliz, lotando templos e fazendo festa e dando glória a Deus, Deus está aceitando. Cuidado! Lá no Monte Carmelo foi a mesma coisa. Os profetas de Baal tinham profetas, tinham vestes sacerdotais, tinha culto, tinha altar, tinha oferta, sacrifício no altar, mas o culto deles não agradava a Deus. O culto deles parecia com o culto verdadeiro. Então, para Deus, os fins nunca vão justificar os meios. A principal característica da secularização é a substituição dos valores sagrados pelos profanos. O que antes era considerado sagrado, agora é visto puramente do ponto de vista secular e errôneo. Por isso percebemos que em muitas igrejas dos nossos dias, as coisas sagradas não têm mais valor, enquanto o profano é enaltecido. Então você tem hoje igrejas que vendem objetos sagrados, pessoas que negociam salvação, cura, milagres. Então esta é a real característica de uma igreja que está mergulhada na secularização. Então, a secularização, ela busca expulsar Deus e a sua palavra da sociedade. E nós precisamos nos afirmar cada vez mais na palavra de Deus. Trabalhando com juvenis, trabalhando com jovens, nós temos que ter muito esse cuidado. A nossa igreja é uma igreja tradicional. É uma igreja que ainda preserva valores, que preserva princípios. E volta e meia, um jovem, um aluno, um adulto, ele questiona certos conceitos, certos valores que nós temos enquanto igreja. Principalmente comparando, mas em tal igreja pode. Bom, cada igreja tem a sua identidade. A nossa igreja procura seguir uma identidade bíblica pautada em valores morais e éticos de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, aprender com a palavra de Deus. E como eu disse na classe de jovens, nós temos que crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, para ter discernimento, para enxergar determinado comportamento. É conveniente? É compatível? É interessante? Agrada a Deus do ponto de vista bíblico? Não é? É muito interessante uma igreja que faz culto pensando nas pessoas. Porque culto não é para pessoas, culto é para Deus. Eu não tenho que ter como única motivação a preocupação de lotar o templo. Mas qual a motivação que trará as pessoas para o templo? Porque se tiver 1 milhão de pessoas com a motivação errada, não significa nada. Deus prefere um adorador que o adore em espírito e verdade, que assuma um estilo de vida que o agrade, independente do que o mundo está dizendo. Então a secularização traz o mundo para dentro da igreja. E ela é extremamente nociva, porque ela faz com que a gente fique dentro da igreja, praticando as coisas do mundo e achando que estamos certos, achando que está tudo bem. Como Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 3. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder e a eficácia. Então nós temos que tomar cuidado. Seguir a Cristo é ter uma vida transformada, é ter uma vida modificada, é valorizar o eterno, é valorizar a busca pelas coisas celestiais e não pelas coisas terrenas. O que identifica uma igreja secularizada? A ênfase nas coisas do aqui, do agora, nas coisas da terra. Tem igreja que mais parece uma reunião. Deixa pra lá, que eu sei que tem irmão aí que trabalha com esse negócio. Vamos lá. Os valores do reino e a secularização. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual.
Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. E de acordo com Jesus, os valores do reino dizem respeito ao homem integral, corpo, alma e espírito. A Bíblia é para o homem todo, em todas as esferas da vida. Por isso mantemos como fundamento da nossa vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A história nos ensina que o ser humano que depositar a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares, ficará profundamente decepcionado. A vida não é apenas matéria. A Bíblia diz, Paulo diz, se esperarmos em Cristo, só neste mundo, somos os mais miseráveis do homem. Reduzir a fé a um meio de se alcançar coisas terrenas é tratar a fé, é tratar a salvação como mais uma opção para que o homem tenha uma vida melhor. Só que o Evangelho não é mais uma opção. O Evangelho é a única opção. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, vida abundante aqui e vida abundante na eternidade. Vida abundante aqui não significa a isenção de problemas e de adversidades, mas uma vida que ultrapassa, que supera todas as adversidades, como Paulo diz, pela glória que em nós há de ser revelada. Eu amo Paulo. Paulo acaba com a gente nas coisas que ele fala. Não tem como ter esse tipo de pensamento as pessoas que seguem ao Senhor de uma maneira assim verdadeira, não é? Ele chama de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. Por isso que é bom a internet. A gente já vem aqui, pega aqui, ó. 2 Coríntios, eu sou ruim de referência. Eu não guardo mesmo. Eu escrevo tudo porque eu não guardo mesmo na minha cabeça. É muita coisa. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se envelheça, adoeça, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então o nosso pensamento deve estar na eternidade. Se os valores seculares matam, roubam e destroem, os valores do reino estabelecidos por Jesus produzem vida e vida com abundância. Por quê? Porque Jesus é o sentido da nossa vida. A secularização quer tornar aquilo que é sagrado em algo comum. Aos pouquinhos, a fé das pessoas vai sendo minada. Cuidado! Como servo de Deus, não podemos aceitar a maneira de pensar deste mundo. Uma igreja que ela é guiada e destinada a melhorar a vida das pessoas apenas aqui na terra, ela nem pode ser chamada de igreja. Aliás, esta igreja está cometendo um crime espiritual, porque ela está brincando com a eternidade das pessoas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado para que o secularismo não tenha lugar no nosso coração. Há denominações, nós não temos poder sobre as denominações. Então existem cultos secularizados, músicas secularizadas, o mercado gospel movimenta hoje, eu acredito que bilhões de dólares no mundo. E o Brasil agora, nos últimos 5 anos, explodiu, tá certo? O mercado gospel. E você percebe shows, músicas, não é? Tudo feito no sentido de atrair pessoas. Devemos fazer o melhor. Devemos procurar atrair as pessoas, mas com a motivação correta. Atraí-los para a cruz. Atraí-los para Cristo. E o Evangelho propõe uma vida de renúncia. O Evangelho propõe uma vida com foco na eternidade, no céu, nas coisas espirituais e não nas coisas simplesmente aqui da terra. Muito bem, eu estou aqui com a dinâmica para essa classe de juvenis, falando aí sobre secularização, né?
Então, nós percebemos aí, aprendemos que a secularização, ela tira fora todos os valores do reino. Por quê? Porque os valores do reino são eternos. Somos chamados para uma salvação eterna, a nossa fé é eterna, a nossa esperança é eterna, nosso destino é eterno. E a secularização, ela traz toda a perspectiva de vida para o aqui e para o agora. Tá certo? Então, para se entender isso, essa dinâmica chama vestindo a camisa. Numa folha de sulfite, o professor lembra como é que fazia barquinho antigamente? Barquinho aqui, ó. Barquinho, folha dobradinha aqui no meio. Vamos brincar de dobradura aqui. Professores aí, eu lembro algumas coisas da minha infância, não muita coisa, mas pelo menos fazer um barquinho aqui a gente lembra. Será que você... Quero vídeo aí pra não ficar muito longo, se vai ficar não, né? E... faz aqui, ó. Fazer uma... God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. Duvido essa meninada aí do Play 4 do Xbox saber. Aí novamente a mão aqui dentro, abre ele. Como eu lembro isso aqui, gente? Ó, pronto, temos um barquinho, ok? Aqui, ó, ó o meu barquinho, ó. Tá? Ó o meu barquinho. O que que o barquinho tem a ver com camiseta? Aí você corta as pontas, tá? Ó. Corta aqui as pontas, as quinas, né? Do barquinho. Corta aqui também, ó, essa parte aqui do chapéu, corta também, corta ela, e aí você abre. E quando você abrir vai acontecer aqui um milagre. Olha lá, ó. O que a gente tem aqui, tá? O que nós temos aqui? Uma camiseta, parece uma camiseta? É, parece uma camiseta. Aí, ó, certo? Você fez isso aqui. Ensina essa dinâmica, você vai ensinar, serve até de uma terapia em grupo, né? A brincadeira, oh, tá, você não sabe fazer um barquinho, não sabe nem fazer um chapéuzinho, tá aqui, ó. O que a gente aprende com isso? Que nós precisamos vestir a camisa do reino. Significa o quê? Vestir os valores do reino. Quais são os valores do reino? Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, coisas do aqui e do agora, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, os valores do reino são eternos. Essa é a dinâmica de hoje, dessa aula 11 da classe de juvenis. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Boa semana. Deus abençoe sua casa, seus negócios. Que a tua semana seja uma bênção. Vamos ao mural de fotos. Vamos ao mural de fotos de irmãos aí da IBD, de todos os lugares do Brasil. Um grande abraço, fique na paz, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima aula. Grande abraço, Deus abençoe.